Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Novamente, voltamos para dar sequência aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil, hoje com a lição 10, na página 84. Hoje nós iremos fazer operações com frações e decimais, ou seja, números com vírgula. Bom, a gente inicia um recorde onde ele vai nos ensinar como fazer operações, tá, de soma e subtração com números na forma fracionária. Então ele fala o seguinte, ó, ao efetuarmos uma adição ou uma subtração com frações, devemos analisar os denominadores das frações envolvidas. Então, toda vez que a gente precisa fazer uma operação com frações, o número de baixo, ou seja, o denominador, ele que vai ser quem vai ditar para a gente qual é a ferramenta, qual é o procedimento que a gente vai utilizar para resolver essa operação, tá certo? Bom, para calcular a soma ou diferença de duas frações de denominadores iguais, adicionamos ou subtraímos seus numeradores conforme a operação desejada e conservamos os denominadores, tá? Então, igual aqui, quando eu quero somar 10 25avos com 13 25avos. Tá vendo que a gente vai somar apenas os números de cima, ou seja, os numeradores, tá? O de baixo a gente vai conservar. Então, 10 com 13, 23, e o 25 a gente conserva, fica 23, 25avos. Quando o número é misto, ou seja, mistura número inteiro com número fracionário, se o denominador for igual, mesmo procedimento. A gente soma os inteiros, 5 com 2 dá 7, a gente pega agora e faz operação com as frações. 1 mais 1 dá 2, e como o denominador é igual, ou seja, igual a 3, a gente vai aqui conservar o mesmo. Para calcular a soma ou diferença de duas frações de denominadores diferentes, encontramos frações equivalentes às iniciais, com o mesmo denominador, e depois adicionamos ou subtraímos essas frações. Então, ó, aqui a soma era 1/4 com 5/8. Tá vendo que os números de baixo são diferentes? A gente não pode simplesmente fazer 1 mais 5 e 4 mais 8. Então, o que a gente vai ter que fazer? Deixar que os números de baixo fiquem iguais. Como? Usando frações equivalentes. O que era a mesma fração equivalente? É uma fração que representa a mesma quantidade, mas, né, os números de cima, de baixo, ou seja, numerador e denominador, respectivamente, tá, são diferentes. Então, ó, 1/4. Como que a gente transforma 1/4 numa fração cujo número de baixo, ou seja, o denominador, é igual a 2? A gente pode simplesmente multiplicar em cima e embaixo por 2, tá? Então, eu vou estar alterando apenas, né, os números de cima e de baixo. Ela vai estar representando a mesma quantidade. Então, 1 vezes 2 dá 2 e 4 vezes 2 dá 8. Agora eu tenho, em vez de 1/4, 2/8. Tá? Agora, como os números de baixo estão iguais, eu posso fazer a soma. No caso, 2 com 5, 7, e 8 a gente conserva. Tá bom? Então, essa é a ideia básica que a gente vai utilizar nesse primeiro exercício aqui na atividade 1. Então, na atividade 1 fala o seguinte: o carro de Marcelo tinha o tanque de gasolina cheio até 2/3 de sua capacidade no início da viagem. Quando ele chegou ao destino, a gasolina ocupava 1/6 do tanque. Represente a quantidade de gasolina consumida por meio de uma operação com frações. Com uma fração, indique quanto foi consumido de gasolina. Então, você vai ter que responder essas duas questões ao longo da atividade. Compreenda a. Qual é a tarefa proposta na atividade? Então, a gente quer determinar quanto de gasolina foi consumido no percurso. Depois, representar essa quantidade por meio de uma fração e indicar, em relação à capacidade do tanque, quanto de gasolina foi consumido, tá? Então, é tudo isso que a gente precisa fazer aí na atividade. Na B, agora na página 85, né? Que parte da capacidade do tanque havia de gasolina no início da viagem e no final da viagem? Então, ó, início, tá? Então, início e depois aqui, ó, final. Bom, segundo o enunciado aí, no início havia 2/3, tá? E no final, 1/6, tá certo? Então, essas eram as duas frações aí. Agora, no responda. As frações citadas no problema têm o mesmo denominador? Quais são os denominadores? Bom, observa que o número de baixo, ou seja, o denominador, tá certo? Não são iguais, então, não. Os denominadores são
3 e o 6, tá certo? Então, não são iguais, são diferentes e eles são 3 e 6. Determine a fração equivalente a uma das frações para que fique com o mesmo denominador da outra. Bom, o que ele quer dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, a fração 2/3, tá? Eu quero que o 2/3 fique com o denominador igual do 1/6. Agora a pergunta é, como? Então, para achar uma fração equivalente, em geral a gente usa, né, ou operação de multiplicação ou operação de divisão. Como eu quero, né, que o 3 torne-se 6, tá? Então, qual que vai ser a operação que a gente pode utilizar aqui? Ora, vamos utilizar a multiplicação. A gente sabe que 3 vezes o 2 dá 6. Se eu multipliquei aqui o denominador por 2, o numerador também tem que multiplicar por 2, tá certo? Então, o 2 vezes o 2 é igual a 4. Então, a fração, tá, equivalente a 2/3, cujo denominador é igual a 6, é a fração 4/6. Para determinar a quantidade de gasolina consumida, que operação deve ser feita? Bom, então, agora, né, ele está voltando aqui o problema e ele quer saber, né, o quanto consumiu. Bom, a ideia de consumir, né, é que foi tirado, né? A ideia de tirar, qual operação que a gente utiliza, né? É a subtração. Então, com base na resposta anterior, responda a primeira questão da atividade. Então, eu quero representar a quantidade de gasolina consumida por uma operação, né? Então, eu vou pegar lá os 2/3, tá certo? Que tinha no início, e eu vou tirar o 1/6, que é o que tinha no final. Fazendo essa operação, a gente consegue de fato descobrir quanto que gastou, certo? Bom, só que aqui está o problema, né? Para fazer essa subtração, a gente precisa de frações cujo denominador é igual. Aí, por isso que aqui na B, a gente já achou uma fração equivalente a 2/3, cujo denominador é 6. Por quê? A gente pode trocar o 2/3 por 4/6, tá? Porque elas são equivalentes, ou seja, representam a mesma quantidade, e é só fazer essa operação. Conforme a gente viu no recorde, a gente faz 4 menos 1, tá certo? Aqui no numerador. E no denominador a gente só vai copiar, tá? Bom, a gente sabe que 4 menos 1 é 3, então vai ficar 3/6, tá? Agora na F, verifique se a fração encontrada no resultado do item anterior pode ser simplificada e responda a segunda questão da atividade. Bom, pessoal, o que é simplificar uma fração? Quando a gente consegue encontrar um número, tá, para dividir tanto o numerador e o denominador, cujo resultado, né, dê um número inteiro, tá? Em ambas as divisões, a gente está simplificando ela. Então, tipo assim, o 3 e o 6. Que número a gente poderia dividir os dois, tá? Cujo resultado daria um número inteiro, ou seja, um número que não é número com vírgula, tá? Então, o 3 seria um possível candidato, porque 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2, tá certo? Então, deu a fração 1/2. E aí eu pergunto, o que a fração 1/2 representa, pessoal? Representa metade. Então, foi consumido meio tanque de gasolina, tá? Então, essa aí foi a conclusão que a gente chegou no final da atividade 1, certo? Muito bem. Seguindo, vamos agora para a página 86, onde nós temos mais um recorde. Na multiplicação entre dois números na forma de fração, a fração obtida tem como numerador o produto dos numeradores e denominador o produto dos denominadores. Olha, para fazer multiplicação é mais fácil, porque 1/7 vezes 4/5. A gente multiplica os números de cima, 1 vezes o 4, e multiplica os números de baixo, 7 vezes 5. 1 vezes 4 é 4, 7 vezes 5, 35. Outro exemplo aqui, 5 sobre 2 é igual, multiplicado por 6 décimos vai ser igual 5 vezes o 6, embaixo 2 vezes o 10. 5 vezes 6, 30, 2 vezes o 10, 20. E a multiplicação de um número natural por um número na forma de fração, como fica? Então, por exemplo, o 8 vezes o 2/3, tá? Você vai pegar o 8, multiplicar pelo número de cima, ou seja, o numerador, e o de baixo vai conservar, tá? Então vai ficar 8 vezes o 2, 16, e embaixo vai ficar o 3. 3/5 vezes o quarto, vezes o 4. Mesma coisa, 3 vezes o 4 em cima e o 5 vai copiar embaixo, tá? Então vamos para a atividade 2. Na merenda de uma escola se oferece laranjadas às segundas,
quartas e sextas-feiras, e limonada às terças e quintas. Para preparar uma jarra de laranjada, são utilizados 3/5 da jarra de água e o restante de suco de laranja. E para preparar uma jarra de limonada, são utilizados 3/4 da jarra de água e o restante de suco de limão. Sabendo que são consumidas por dia 4 jarras de laranjada e 3 jarras de limonada, indique a fração que representa a quantidade de água utilizada de segunda a sexta, a fração que representa a quantidade de suco de laranja e de limão utilizada de segunda a sexta. Então, o que ele pede na atividade, né? Então, nessa atividade, ele pede para a gente determinar a fração que representa a quantidade utilizada de segunda a sexta de água, de suco de laranja e de limão. B. Quanto de água é utilizado para fazer uma jarra de laranjada? Tá? Então, essa informação a gente tem lá no enunciado. Então, ó, são utilizados 3/5, desculpa. Aqui, ó, são utilizados 3/5 de água para fazer laranjada e 3/4 para fazer limonada. Limonada. Tá? Então, 3/5 para laranjada, 3/4 para limonada. Em que dias da semana é servida a laranjada e a limonada? Então, ó, aqui embaixo, laranjada às segundas, quartas e sextas. E limonada às terças e quintas, certo? Então, foi isso aí que o enunciado trouxe para a gente. Laranjada, segunda, quarta e sexta. Limonada, terça e quinta. Agora, na página 87. Quantas jarras de laranjada são consumidas por dia e de limonada? Bom, essa também foi uma informação que a gente pode encontrar no enunciado, tá certo? Ó, 4 jarras de laranjada e 3 jarras de limonada por dia. Ok? Responda. Se em uma jarra de laranjada são utilizadas, né, 3/5 de água, quanto é utilizado em 4 jarras? Bom, veja bem, pessoal. A gente sabe para uma e perguntou para 4, ou seja, a gente vai ter que fazer 4 vezes o 3/5, certo? Bom, segundo o recorde, para fazer, né, a multiplicação de um número por uma fração, a gente vai fazer, ó, 4 vezes o 3 e embaixo vamos copiar o 5, tá? 4 vezes o 3 é 12 e aí a gente copia o 5 aqui embaixo. Pronto. Se são consumidas 4 jarras de laranjada por dia, quanto é utilizado de água de segunda a sexta para fazer esse tipo de suco? Bom, então a gente viu lá, né? São 4 jarras por dia. E a gente viu aqui, né, que o total de água dá 12/5, tá? Agora ele perguntou de segunda a sexta, tá? Observe que na semana tem laranjada 3 dias, né? Que é segunda, quarta e sexta. Então, é só a gente pegar agora, né? E multiplicar os 3 dias vezes o 12/5, tá? Por quê? É a quantidade que a gente viu aí, que 4 jarras, né? Elas vão ter de água, certo? Então, aí vai fazer mesmo, né? Que lá na letra A, primeiro a gente faz aqui, ó, 3 vezes o 12, certo? E embaixo aí a gente copia o 5. Bom, 3 vezes o 12 é 36. E aí a gente copia o 5 aqui embaixo, tá? Se em uma jarra de limonada são utilizados 3/4 de água, quanto é utilizado em 3 jarras iguais? Então, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que para limonada, certo?
Então, veja bem, a gente vai ter que fazer aqui, ó, 3 jarras vezes o quanto vai de água em cada jarra, certo? Então, vai fazer 3 vezes 3 quartos. De novo, 3 vezes o 3, e embaixo a gente copia o 4. 3 vezes o 3 é 9, e aqui embaixo a gente copia o 4. Agora, na D, se são consumidas 3 jarras de limonada por dia, quanto é utilizado de água de segunda a sexta para fazer esse tipo de suco? Então, a gente viu, né, que a limonada, durante a semana, é servida em 2 dias, né, que é terça e quinta. Então, agora a gente vai somar o 9 quartos, né, 2 vezes, ou multiplicar por 2 também, que dá na mesma, tá? Então, vamos fazer aqui 2 vezes o 9 quartos. Então, vai ficar 2 vezes o 9 lá em cima, e embaixo aqui o 4, tá? Bom, 2 vezes o 9 é 18, e aqui embaixo fica o 4, tá? Indique a operação que deve ser feita para determinar a quantidade de água utilizada de segunda a sexta e resolva a operação para responder ao primeiro item da atividade. Então, ó, nós vamos ter que somar, né, o 36 quartos, 36 quintos, tá? Que foi o resultado da B. E aí a gente vai ter que somar com o 18 quartos, que é o resultado da D, certo? Que foi a quantidade aí de água, tanto para laranjada e limonada, respectivamente. Problema, pessoal, para a gente resolver essa soma, lembra que os denominadores, são os números de baixo, tem que estar iguais, tá? Então, o que eu vou fazer? É um recurso bem famoso, bem utilizado, tá? Que é, eu vou multiplicar essa fração aqui, que é o 36 quintos, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, tá? E não é à toa. Da onde é que eu tirei o 4? É o denominador dessa outra fração, certo? Então, eu vou fazer aí essa multiplicação. Então, vamos fazer aí, tá? A gente vai fazendo meio que de cabeça aí, mas se quiser pode parar o vídeo e fazer a conta para verificar se está tudo ok. O 36 vezes o 4, pessoal, dá 144, tá? E o 5 vezes o 4, esse é mais tranquilo, né? Dá 20, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela outra fração ali, que é o 18 quartos, tá? E eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5, tá? E da onde que eu tirei esse 5? É o denominador dessa outra fração aqui, tá? E aí você já vai entender o porquê que a gente faz esse procedimento, ó. 18 vezes o 5 dá 90, e o 4 vezes o 5 dá 20. Então, observa que toda vez que você faz isso, tá? Os denominadores da fração ficam iguais. E aí a gente tem a possibilidade de fazer a soma, né? Porque quando os denominadores da fração são iguais, para fazer a soma é mais tranquilo, porque a gente conserva o denominador, que é o 20, e você soma o 144 com o 90, que vai dar 234, certo? No caso aqui, ó, a gente pode simplificar essa fração. Vamos dividir em cima e embaixo por 2, tá? Então, vamos achar a metade. Ó. Metade de 234 é 117. E a metade do 20 é 10, tá? Pronto, tá? Então, essa é a fração que representa a quantidade de água utilizada, 117 décimos. Agora na F, que fração representa a quantidade de suco de laranja utilizada em uma jarra e o de limão, tá? Então, agora a ideia é o seguinte, a gente sabe o quanto que vai de água, e a pergunta é, né, quanto que vai de laranja e quanto que vai de limão, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó, de laranja, aqui, ó, é 3 quintos, tá? É de água, vai. Então vamos pensar assim, vou fazer um desenho aqui, tá? Então é como se ele tivesse dividido, né, em 5 partes a jarra, e de água vai 3. 1, 2, 3. Bom, vocês concordam comigo que vai sobrar quantas partes, então, né, que é referente a do suco, né? 2 quintos. Então, de laranja é 2 quintos. E agora o de limão. O de limão, né, ele falou que a jarra vai com 3 quartos de água. Então, de novo, agora do de limão. Ele dividiu a jarra em 4 partes.
E 3 dessas partes vai com água, tá? No suco de limão. Então, isso quer dizer que sobrou quanto, né? Sobrou 1/4 para ser a quantidade de suco, tá bom? Agora, na G, determine a fração que representa a quantidade de suco utilizada de segunda a sexta. Então, ó, para 4 jarras, então vai ser 4 vezes, tá? O 2/5, que é o valor que a gente encontrou, que é o tanto que vai de suco de laranja. E aí vai ficar, ó, 4 vezes o 2, e embaixo vai ficar o 5, tá? 4 vezes o 2 é 8, e aqui 5. Agora, nos 3 dias, então a gente vai pegar agora esse resultado aí que a gente achou, tá? Que é de 8/5, e vai multiplicar por 3. Então, 3 vezes 8/5. Vai ficar 3 vezes o 8 em cima e o 5 embaixo, tá certo? Bom, 3 vezes o 8 é 24 e aqui 5, né? 24/5. Agora vamos fazer a mesma coisa para o suco de limão. 3 jarras, então vai ser 3 vezes o 1/4, tá? Que vai ficar 3 vezes o 1 dividido por 4, que vai ficar 3/4. E agora, nos 2 dias, vamos multiplicar os 3/4 por 2. Vai ficar 3 vezes o 4, que vai ficar 2 vezes o 3, embaixo o 4, que vai ficar 6/4, certo? Então é isso. Na atividade 2, a gente trabalhou bastante aí com multiplicação, então, de frações, tá certo? Então, seguindo, vamos agora para a página 88, que a gente tem mais um recorde. Na adição e na subtração com números na forma decimal, operamos com a parte decimal do mesmo modo que lidamos com a parte inteira, somando ou subtraindo décimos com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos e assim por diante. Para isso devemos. Então ele está fazendo aqui uma regrinha prática para a gente. Primeiro, igualar a quantidade de casas decimais dos números, acrescentando zero se necessário. Segundo, alinhar a vírgula debaixo de vírgula. Terceiro, efetuar a operação indicada. Quarto, colocar a vírgula do resultado alinhada com as vírgulas das parcelas. Então, ó, dá uma olhada nesse exemplo. Ele somou 245,672 com 128,345. Então, ele organizou a centena, dezena, unidade, décimo, centésimo, milésimo, tá? Então é o famoso vírgula embaixo de vírgula. Então é o mesmo procedimento que a gente já está acostumado, só que agora com esse cuidado a mais do posicionamento aí do número em cada casa correspondente. Então vamos para a atividade 3. Para preparar o almoço, um restaurante utiliza diariamente 26,126 kg de carne de frango, 61,98 kg de carne bovina e 12,5 kg de carne de peixe. A quantidade total de carne utilizada diariamente por esse restaurante é superior a 100 kg? Em um sábado foram utilizados 17,75 kg de carne a menos para preparar o almoço. Qual foi a quantidade de carne usada nesse dia? Então, o que é proposto na atividade, né? É verificar se a quantidade total de carnes utilizada para preparar o almoço em um dia é superior, né, a 100 kg e quantos quilos de carne foram utilizados em determinado sábado. B. Quantos quilos de cada tipo de carne são utilizados diariamente para o preparo do almoço? Tá? Então, são informações que a gente consegue, né, pescar ali do enunciado, tá? Então, ó, frango. Frango é 26,126 quilogramas, certo? Carne bovina, 61,98 quilogramas. E, por fim, aqui, o carne de peixe, tá? Que é 12,5 quilogramas, tá certo? Então, a quantidade de cada um. C. Que tipo de carne é utilizada em maior quantidade para preparar o almoço? E em menor quantidade? Bom, é só a gente agora fazer uma comparação ali, né? Então, veja bem. A maior quantidade é... Opa!
Então, a maior quantidade é de carne bovina, certo? E a menor de carne de peixe, certo? Então, eu cheguei nessa conclusão simplesmente comparando ali, né, os números, tá certo? Então, observando quem é que tem aí os maiores números em cada uma das casas decimais. Em certo sábado foram utilizadas mais ou menos carnes do que de costume. Então, segundo, né, o enunciado ali, teve num sábado lá que foram utilizadas, tá, menos carnes, certo? Agora não responda. Se adicionássemos somente a parte inteira dos números envolvidos na quantidade de carnes utilizadas diariamente, o resultado obtido seria maior que 100? Então vamos fazer essa soma aí, tá? Então agora ele está pedindo para a gente esquecer os números depois da vírgula e só fazer a soma com a parte inteira. Tipo, 26 mais 61 mais 12, tá? Se você quiser dar uma pausa no vídeo, faz a sua conta para verificar se dá esse resultado aqui, ó, que é igual a 99, tá certo? Então ele perguntou, né? Essa quantidade dá mais que 100? Então não, certo? Não deu mais do que 100. Isso ignorando, né, a parte aí das vírgulas, tá? Agora, na B, ele fala, determine a quantidade total de carnes utilizada diariamente para preparar o almoço e responda a primeira questão proposta na atividade. Agora a gente vai fazer a conta para valer, tá? A gente vai pegar aqui, ó, o 26,126. Aí a gente vai somar aqui, ó. Agora que é a hora de posicionar os números nos lugares corretos, tá? Ó, tá vendo? A vírgula sempre tem que ir embaixo de vírgula. Fala, professor, e o número 61,98, ele não tem a casa aí dos milésimos. O que eu faço? Completa aqui com 0, tá? E agora o 12,5, certo? Que também não tem nem na casa dos centésimos, nem dos milésimos, completa aí com zeros. E a gente vai fazer a soma. Observa que o resultado, a vírgula também estará aqui debaixo de todas as outras. 6 com 0 é 6. 2 com 8 dá 10. Então fica o 0 e sobe 1. Aqui vai ficar 16. Então fica o 6 e sobe 1. Aqui 7, 8, vai dar 10. Então, aqui sobe 1. E aqui vai ficar ó, 3 com 6, 9, com 1, 10. Olha só, quando a gente fez a conta para valer, levando em consideração, né, também os números que estão após a vírgula, né, o valor deu maior do que 100, né, deu 100,606, tá? Então, a quantidade é superior a 100 quilogramas, tá? Então, pois 100,606 quilogramas é maior do que 100, certo? Então, é essa a nossa conclusão aí da B. C. Que operação deve ser reutilizada para determinar a quantidade de carne utilizada no sábado? Não lembra lá que no sábado usou menos, né? Bom, se a gente está falando de menos, né? Deve ser realizada uma subtração, certo? Então agora a gente vai ter que fazer uma conta de menos. Que conta que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o resultado, né? Que a gente encontrou lá, que é o 100,606, e aí a gente vai fazer menos 17,75, tá? Que foi a quantidade que ele informou ali no enunciado, beleza? Faltou aqui, né? Casa decimal completa com 0, tá bom? Então agora é só fazer a subtração aí. Então vamos lá. Aqui o 6 menos o 0, né? Vai ficar 6. Aqui é 0, a gente vai ter que emprestar um daqui, né? Então, aqui vai ficar 5, aqui 10. Então, 10 menos o 5 dá 5. Aqui, o 5, né? Ele tá menor que o 7, vai ter que emprestar do lado. Não tem.
do lado, não tem. Então, isso aqui a gente vai ter que, né, fazer que ele empreste para a gente, né? Então, aqui, a gente vai emprestar um desse daqui, que vai ficar 9, que vai ficar 10. Aí, empresto um daqui, né, que vai ficar 9, e aqui agora vai ficar 15. 15 tira o 7, vai ficar 8, vírgula. 9 tira 7, fica 2. E aqui, 9 tira 1, vai ficar 8, certo? Muito bem. Então, aqui, nesse sábado aí, tá? Então, foram utilizados 82,856 quilogramas. Então, algumas operações aí com números decimais, tá? Então, vamos seguindo para a próxima página. Qual foi uma a mais? Na 90 temos mais um recorde, tá? Agora ele vai falar da multiplicação de números decimais com múltiplos de 10, né? Ou seja, 10, 100, 1000, assim por diante. Então, para multiplicar o número decimal por 10, 100, 1000, basta deslocar a vírgula, respectivamente, 1, 2, 3 casas para a direita. Então, vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Ó, tá vendo a vírgula aqui, né, desse número? Tá entre o 3 e o 1, né? Quando multiplica por 10, olha o que aconteceu aqui, ó, ela foi aparecer entre o 1 e o 5. Ou seja, a gente fala que ela deslocou uma casa para a direita. Por que uma? Porque aqui, ó, o 10 tem 1, 0. E quando é por 100, ó, ela está aqui entre o 3 e o 1. Ela foi para onde? Ó, entre o 5 e o 4. Então, a gente fala que ela deslocou, né, duas casas para a direita. E quando é por 1000? Então, aqui, ó, ela vai deslocar, né, 3 casas. Só que aí você vai falar para mim, professor, esse número não tem 3 casas, né? Ele só tem 2. Então, o que acontece? A gente vai ter que completar, ó, com um 0, tá? E aí você vai falar, mas cadê a vírgula, professor? Ela está aqui no final do número. Quando, né, a vírgula está aqui no final do número, a gente nem precisa escrevê-la, tá? Por quê? Ela está aí, né? Mas ela não está fazendo função alguma, porque nós não temos, né, nenhum número lá nas casas dos décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. E para dividir é o caminho contrário. Em vez de a gente deslocar para a direita, a gente vai deslocar para a esquerda, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Nesse caso aqui, essa divisão está errada, tá? Então vamos corrigi-la aí. Então aqui é o seguinte. Quando eu divido, tá? 35,154 por 10, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda, ou seja, o resultado correto seria 3,5154, certo? Esse aqui tá certo, tá? Quando divide por 100, ela vai andar duas casas aqui, ó. Anda uma, anda duas. Então, ela vai ir aqui, ó, 0, né? Porque vai ficar sem nenhum número aqui na esquerda, vírgula 353. E aqui, quando divide por 1000, ó, que interessante, né? O 1000 tem 3 zeros, então vai ter que andar 3 casas, mas só tem duas aqui. O que eu vou ter que fazer, né? Observa que a vírgula estava aqui. Então, ela vai andar uma, duas, 3. Tá vendo que a gente teve que completar com zeros, tá? Então, isso daí é bem comum quando faltam casas. Nosso artifício é completar com zeros. Vamos para a atividade 4. Júlio vende água de coco na praia. Um dia de calor, ele comprou 100 cocos por R$ 252 e vendeu cada um por R$ 4,50. Quantos cocos Júlio precisa vender para cobrir o valor pago pelos 100 cocos? Qual é o lucro de Júlio na venda de cada coco, considerando o lucro como a diferença entre o preço de venda e o de compra? Júlio vendeu 85 cocos. Ele obteve lucro? Se sim, de quanto? Então, ó, o que é proposto na atividade, né? Então, vamos lá, é bastante coisa. Verificar quantos cocos precisam ser vendidos para cobrir o valor pago pelos 100 cocos. Determinar o lucro obtido por Júlio na venda de cada coco. E verificar com a venda de 85 cocos, ele obteve lucro. E, em caso afirmativo, de quanto, né? De quanto foi o lucro aí do Júlio. Quantos cocos Júlio comprou e quantos vendeu? Então, isso daí é mais simples, né? Então, isso daí está no enunciado. Comprou 100 cocos e vendeu 85, certo? Então, comprou 100 e vendeu 85. Quanto ele pagou pelos 100 cocos, né? Então, ó, pagou R cifrão, por causa que é dinheiro, 252, certo? Por 100
cocos. E ele também perguntou, né? E vendeu, e por quanto vendeu cada? E vendeu cada um por 4,50, certo? No responda, leia. Ao efetuarmos uma divisão, podemos escrever o dividendo com uma multiplicação entre o divisor e o quociente adicionado ao resto. Exemplos. Então, aqui tem uma divisão pronta, tá? 158 dividido por 25 dá 6 e resto 8. Então, observa aqui. Se eu pego aqui, ó, o 158, ele vai ser o resultado de este vezes este, e depois somado com o resto, 25 vezes o 6 mais o 8, tá? E a divisão quando exata, a mesma coisa, 125 dividido por 25, então dá 5. E se a gente multiplica, né, 25 por 5 dá 125, mais o zero continua dando 125, tá? Então isso daí a gente utilizava até, né, para fazer aquele esquema de encontrar, né, a prova real, para ver se a gente acertou ou não a divisão. Aí ele continua. Para determinar quantos cocos Júlio deve vender para cobrir o que gastou com os 100 cocos, temos que saber quantos cocos no valor de 4,50 devem ser vendidos, ou seja, o número que multiplicado por 4,5 resulta em 252. Então, efetua a divisão e responda a primeira pergunta da atividade. Então, ele quer que a gente faça a divisão de 252, tá? Por 4,5. Bom, pessoal, a gente, para utilizar esse método aqui, né, de divisão, a gente, em geral, não utiliza ele quando os números são decimais, ou seja, o número tem vírgula aqui. Então, a gente vai utilizar um artifício que é transformar essa divisão numa divisão equivalente, ou seja, uma divisão que o resultado vai ser o mesmo. Então, tipo assim, a gente vai querer sumir com essa vírgula, utilizando multiplicação. A gente viu ali no recorde que para a vírgula andar, né, uma casa para a direita, ou seja, esse número 4,5 virar 45, a gente vai ter que multiplicar esse número por quanto? A gente vai ter que multiplicar ele por 10, tá certo? E aí, para não desbalancear, eu também vou multiplicar o 252 por 10, tá? Quando a gente faz esse procedimento, o resultado da divisão não modifica em nada. O que eu quero dizer? Se eu divido 252 por 4,5, é a mesma coisa que dividir o 2.520 por 45. Tá? Então esse é um artifício bem comum que a gente utiliza para fazer as divisões quando tem números aqui com vírgula. Tá? Aqui eu multipliquei por 10 porque a vírgula andaria uma casa e ela aí, entre aspas, sumiria. Então ó, agora é só fazer a divisão. Tá? Então vamos juntar aqui o 252, tá? E vamos fazer 45 vezes o 5, que dá 225, certo? Então, vamos fazer essa subtração aqui. Fazendo essa subtração, vai dar 27, certo? Agora, eu desço o zero, certo? Fica 270. Bom, 45 vezes o 6 dá exatamente 270. Então, aqui dá zero, certo? O resultado, então, deu uma divisão exata. Então, o Júlio tem que vender 56 cocos para cobrir o valor pago pelos 100 cocos, tá? Então, quanto o Júlio pagou por cada coco? Então, ó, vamos fazer aqui a divisão, mas essa a gente não vai carecer de fazer todo esse procedimento, não. Ó. A gente vai fazer inspirado ali nas ideias do recorde, tá? Então, ó, ele pagou 252, dividido por 100, então vamos lá. Fala, professor, mas ele está falando número decimal, que é um número que tem vírgula. Né? Esse número não tem 252. Quando o número não apresenta vírgula, a gente pode sempre considerar que ela está aqui no final dele, tá? Então agora, a vírgula vai ter que andar 2 casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100, que tem 2 zeros. Então esse resultado aqui, né, o 252 dividido por 100, vai dar 2,52, tá? Ou seja, ele pagou R$ 2,52 por cada coco. Com base no item anterior, responda a segunda pergunta da atividade. Então, aqui a gente vai ver, né, de quanto é o lucro dele, né, em cada um. Ou seja, a gente vai pegar o 4,50, tá, é quanto que ele vende aí, e a gente vai subtrair, tá, do quanto ele ganha em cada, ou melhor, quanto que saiu cada um na compra, né, para descobrir quanto que ele ganha.
Então, aqui, vamos ter que fazer no empréstimo. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 8. Aqui outro empréstimo, aqui vai ficar 3, 14. Aqui, então, vai ficar 9. E aqui, 1,98. Então, para cada coco, o lucro dele é de 1,98. Tá? Agora, na D, com base em sua resposta no item A, responda a última questão proposta na atividade, que é, ele vendeu 85, será que ele teve lucro? Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer os 85, certo? E aí, a gente vai multiplicar por 4,5, certo? E aí, a gente vai depois, né, de fazer essa operação aqui, tirar o quanto que ele pagou, né, para ver se, no caso, ele teve lucro, tá? Como que faz essa multiplicação aqui, professor? Mesmo esquema, tá? Vamos fazer aqui como se fosse uma multiplicação comum, né? E depois a gente pega e tentar subir ela aqui um pouquinho. Parece que... Aqui. E depois a gente vai descobrir, né, qual foi o lucro dele, se teve lucro ou não. Então, 5 vezes 5 é 25, então sobe 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. Colocamos mais aqui. 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes 8, 32, aqui vai ficar 34, então. Então, 5, 2, 8, 3. Temos uma casa decimal aqui, então vai ficar 382,5, certo? Ok. Agora, a gente vai pegar esse valor aí e nós vamos, o 382,5, e a gente vai subtrair, tá? Do quanto ele pagou aí, que foi 252. 252, tá? Então aqui vai ficar, ó, 5, 0, 3, 1, tá? Então, pronto. A gente descobriu aqui, né, de quanto que foi o lucro dele, né? Então, foi um lucro de R$ 130,50, certo? Bom, gente, essa semana, então, foi isso, tá? São 10 aí cooperações com números fracionários e decimais, certo? Qualquer dúvida, só entrar em contato e bons estudos aí para vocês.